Você já caiu em alguma armadilha? Ana Selma Santos, da Peniel de Esteio, compartilhando da palavra do Senhor. Todos nós conhecemos aquela cena do caçador fazendo uma armadilha, depois escondendo aquela armadilha, daí vem o bichinho, coitadinho, pobrezinho, cai na armadilha do caçador e é pego e é morto. Mas o que tem a ver a armadilha do caçador com as nossas armadilhas também, ou com as armadilhas que aparecem na nossa vida? A armadilha pode ser comparada à tentação. O que acontece? Todos nós temos as nossas fraquezas, temos aquelas coisas que nos atraem por motivos não muito bons, por motivos egoístas, e que nos levam a pecar, nos levam a desobedecer a Deus, a desagradar a Deus. E o que acontece então? Muitas vezes nós até sabemos quais são as nossas fraquezas, até sabemos quais são as coisas que podem nos levar a pecar, mas nós não estamos antenados de que muitas vezes podem acontecer armadilhas na nossa vida, e essas armadilhas então vão nos levar a pecar, a fazer o que Deus não gosta. Quando o caçador arma a sua armadilha, o que ele observa? Ele observa o local aonde o bichinho costuma passar, ou então ele atrai o bichinho para cair nessa armadilha, para que passe onde está a armadilha. Com a gente acontece da mesma forma. Como eu falei, as nossas fraquezas podem ser a maneira com que a tentação vai chegar até nós, a maneira com que nós somos atraídos para desobedecer a Deus. O que isso nos faz pensar? Que nós temos que ter bem claro quais são as coisas que nos limitam, quais são as coisas que nos atraem, quais são as coisas que enchem os nossos olhos, quais são as coisas que fazem com que o nosso ego apareça, as coisas que fazem a gente esquecer de Deus, das promessas de Deus, dos compromissos que nós temos com Deus. Isso é a primeira coisa que nós temos que pensar. E a segunda coisa que nós temos que pensar é que às vezes as armadilhas não são exatamente as coisas que nos atraem, mas são coisas que acontecem na nossa vida, que passam pela nossa vida, que acontecem conosco e que nós encontramos então um caminho mais fácil, um jeitinho, uma forma diferente de lidar com aquilo que não é a maneira certa, a maneira bíblica, a maneira correta de lidar. Então o que acontece? Nós acabamos caindo também em armadilhas, mesmo não sendo a nossa fraqueza. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo fala que nós conhecemos, nós reconhecemos quais são as maquinações do diabo, quais são os ardis do diabo. Claro que nem toda tentação, que nem sempre nós pecamos por culpa de Satanás. Sabemos disso, né? A Bíblia fala que nossa própria concupiscência nos atrai para o pecado. Mas é importante a gente notar que Satanás sempre trabalha da mesma forma, sempre tem o mesmo objetivo e meio que dá para prever algumas coisas que ele vai fazer para nos enredar, para nos fazer sair do caminho de Deus. Mas então o mais importante nesse sentido é a gente estar vigilantes. Jesus falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Este mundo tão cheio de atrativos, tão cheio de imagens, é um prato cheio para nós, para a gente se desviar do nosso alvo. E lembrando que também quem sabe fazer o bem e não faz também comete pecado. Então são os pecados de omissões. Ou seja, nós precisamos estar atentos, porque a tentação é uma realidade.
e pode nos fazer cair de uma maneira tão triste. Claro que existe arrependimento, existe o perdão de Deus, mas as consequências podem ser tão desastrosas e nós queremos evitar isso. Então, que o Senhor nos ajude a estarmos vigilantes, a estarmos orando e entendermos como o nosso inimigo trabalha.